Boa noite, tudo bem com vocês? Iniciamos hoje a nossa 11ª aula do curso de extensão, né? O lúdico na educação, o tema do nosso curso, né? Temos hoje o tema da aula, o ensino lúdico em tempos de pandemia. Então, a importância do lúdico, né, em tempos de pandemia, para que as crianças não percam o interesse, né, pelo estudo. Com a participação especial da professora Tayane. Então, ela vai falar um pouquinho sobre essa experiência durante a pandemia, não deixar com que as crianças percam esse encanto pela educação, pelo ensino, né, pelo aprender. Os tempos de incapacidade, de insuficiência gerados pela pandemia do Covid-19 jogaram luz sobre as desigualdades estruturais que existem no Brasil, né? Então, nesse contexto de futuro incerto, mais da metade dos estudantes do planeta, né, está sem acesso aos conteúdos online disponibilizados pelas instituições educacionais. Segundo um balanço da Unesco, de abril, cerca de 1,5 bilhões de crianças estão fora da escola, né? Então, cerca de 1,5 bilhões de crianças e adolescentes estão fora da escola, em 188 países, em função de regras de isolamento social impostas para conter o avanço da disseminação do vírus, né? E aqui no Brasil, são mais de 4,8 milhões de crianças e adolescentes sem internet em casa, né? Ou seja, 17% do total entre quem tem de 9 a 17 anos, segundo a Unicef, está sem internet em casa, né? Então é uma quantidade expressiva, né? Sem essas ferramentas para buscar conteúdo, no Paraná, os professores estimam que só 30% dos estudantes estão assistindo às videoaulas. Ainda assim, a maior parte dos estados do Brasil, né, planeja considerar as atividades à distância como carga horária do ano letivo. No Brasil, muitas redes de ensino já suspenderam as aulas e estão lançando mão de soluções de recursos digitais, né, de aprendizagem, inspiradas na modalidade de educação à distância, mais conhecido como EAD, né? Mas estratégias de ensino remoto, por mais importantes que sejam no atual contexto, elas têm limitações, né? E não atendem a todas as crianças e jovens brasileiros da mesma maneira, como aponta uma nota técnica de ensino à distância na educação básica frente à pandemia de Covid-19. As estratégias de ensino à distância são importantes para a redução dos efeitos negativos do distanciamento temporário, né? Mas as evidências indicam que lacunas de diversas naturezas, né, serão criadas sem a interação presencial. Diante disso, as especificações sobre a equivalência das horas aplicadas, né, nessa modalidade de ensino, como cumprimento do ano letivo, exigem atenção dos órgãos reguladores. Além disso, é fundamental que desde já as redes de ensino comecem a planejar um conjunto robusto de ações para o período de volta às aulas, para evitar a ampliação, né, de desigualdades. Ao lançar mão de estratégias de ensino remoto, é fundamental entender que a disposição de recursos tecnológicos é diferente entre os distintos perfis socioeconômicos dos alunos e que aqueles que já têm desempenho acadêmico melhor tendem a se beneficiar mais com as soluções tecnológicas, né? Ensino à distância não é sinônimo de aula online. Há diferentes maneiras de estimular a aprendizagem de maneira remota e bem estruturadas, né?
As atividades educacionais podem cumprir mais do que uma função puramente acadêmica, né? As plataformas de videoaulas, né? As plataformas online, né? De aulas online, com vídeos e apresentação, materiais de leitura, elas não devem ser vistas como um meio de ofertar ensino remoto. É possível e fundamental diversificar as experiências de aprendizagem dos estudantes. A diversidade de suportes e métodos pode apoiar a criação de uma rotina positiva para a criança e para os jovens, né? Garantindo alguma estabilidade frente ao cenário de tantas mudanças. Da mesma forma, o envolvimento da família, né, também é relevante nesse período de aprendizagem à distância. É um importante aliado, né, durante essa crise que a gente está passando, né, e pode deixar um legado no pós-pandemia, né. Mesmo à distância, a atuação dos professores é central, né, no contexto todo, né. Quando o assunto é ensino à distância, as pesquisas apontam que o trabalho dos professores tem papel significativo para assegurar uma boa experiência, independente da solução utilizada. Por isso, diante do cenário atual, em que são igualmente impactados pela pandemia, né, apoiá-los, né, apoiar os alunos, né, o pessoal também e profissionalmente, né, apoiar o pessoal da escola, né, da área da educação, é medida absolutamente essencial. Então, como a pandemia conseguiu modificar o ato de ensinar, né, para preservar a saúde da população, ela acabou modificando o ato de ensinar para poder preservar a saúde, né, de toda a população e também minimizar a quantidade de infectados acima do patamar suportado pelas unidades de saúde, né? Uma das primeiras medidas tomadas pelos governantes foi a suspensão de aulas e atividades que incluíam a aglomeração de pessoas. Então, foi decidido isso, né, pelos governantes. Entende-se também pela questão, assim, a criança, principalmente na área da educação infantil e do ensino fundamental 1, eles tocam em várias coisas, eles entendem, né, eles têm consciência que existe o vírus, que tem tudo isso no nosso cotidiano, né? Eles já estão cientes disso, mas sem eles perceberem, eles acabam pegando, acabam levando a mão no rosto. Então, é mais difícil de controlá-los, né? De sanar aquilo de, tipo assim, ficar com a mãozinha ali paradinha, porque ali o amiguinho pegou, o outro pegou, todos pegaram ali, encostaram ali. Muitas pessoas, às vezes, vêm entregar algo na escola e acabam encostando ali também. Então, é uma coisa que acaba saindo do controle, né? Porque eles têm um cuidado, mas, ao mesmo tempo, eles podem se desligar momentaneamente e não ter, né? São crianças, né? E necessitam de acompanhamento, né? Então, com eles é mais complicadinho de controlar isso deles, né? Deles não encostarem, deles não pegarem, deles não trocarem a máscara. Tua máscara é do personagem do Homem-Aranha. A minha é do Batman, vamos trocar, vamos. Porque para eles ali, a visão ali que eles estão tendo, né, é uma coisa diferente, né? E eles acabam saindo desse contexto de não poder tocar, não poder levar a mão no rosto, não poder tirar a máscara, né? Então, desse modo, as escolas tiveram que se adaptar, trazendo para seus alunos atividades e aulas online para manter o cronograma e o ano letivo, né? Entretanto, tais medidas são grandes desafios para os professores que precisam utilizar uma nova maneira de ensinar, né? E transmitir o conhecimento através das telas, né? Além disso, o ambiente doméstico traz inúmeras distrações aos estudantes,
ainda mais quando se precisa utilizar a internet para aprender, né? Dessa forma, aulas tradicionais podem não ser a melhor alternativa para fazer com que os alunos se interessem pelas tarefas, né? Então, ali eles estão fazendo a tarefa, mas o irmãozinho mais novo ou mais velho está assistindo um outro desenho no celular e eles escutam, ele já se distrai, já se dispersa ali daquele momento de concentração, né? Ou o cachorro tá latindo lá fora, eles já querem saber o que o cachorro tá latindo, bateu palma alguém, às vezes é até lá no vizinho, mas eles querem ir lá na janela para ver se tem alguém batendo palma na frente da casa, né? Então, eles acabam se distraindo muito facilmente, né? Então, como as escolas conseguem, né, utilizar os recursos lúdicos durante a quarentena, né? Em tempos de isolamento, é essencial, né? Então, para eles se sentirem mais atraídos por aquela matéria e acabarem deixando de lado o dispersamento de atenção, né? O dispersar a atenção ou o se distrair facilmente, né? Através do lúdico. Então, se eles estiverem ali com aquela ânsia, com aquele querer ver ali a atividade, né? Porque a atividade está muito contagiosa para ele, tá assim muito interessante, eles vão acabar não se distraindo tão facilmente, né? Porque eles vão se prender a atenção naquilo. Então, em tempos de isolamento e pandemia, que estamos vivendo, né, as escolas têm se reinventado para manter os alunos interessados, os estudantes interessados e minimizar as constantes distrações presentes no ambiente doméstico, né? Sendo assim, algumas instituições vêm utilizando recursos lúdicos para fazer com que as aulas sejam mais atrativas para os seus alunos. Os professores devem procurar utilizar objetos que existam em todas as casas, que para isso sugere o uso de cobertores, colchões, talheres, papelão, meias, então coisas que eles têm ali no cotidiano deles, né? E o que mais a criatividade permitir, né? Algumas atividades lúdicas a gente pode dar como exemplo, né? Para fazer com as crianças em casa, que é a cabaninha. Então, é uma brincadeira assim que as crianças já gostavam de fazer dentro de casa, né? Então, é muito mais interessante se o professor ali instigar neles naquele momento, né? Propor para eles naquele momento. Então, para a cabaninha, a gente pode usar tecidos, né? Cobertores, tapetes, almofadas, mesinha, aquelas mesinhas deles brincarem de pintar, que é menorzinha, e alguns brinquedos, né? Para brincar, utilize a mesa como base, né? Cobrindo com o lençol a mesa, você consegue fazer a cabaninha. Se você for usar a mesa da cozinha e você cobrir com lençol, com cobertor, você consegue fazer uma cabana embaixo da mesa, né? Ou você pode pegar a cadeira, colocar as cadeiras assim enfileiradas com uma distância entre elas e jogar por cima também o lençol ou a coberta e fazer a cabaninha, né? Já na mesa lá que foi feito, você consegue fazer isso, colocar os tapetes, colocar um tapete, uma almofada embaixo da mesa e os brinquedos, né? Então, daí é só entrar na cabaninha e aproveitar. O que consegue ali? Você consegue também até propor para eles fazer essa cabaninha para eles assistirem a aula na cabaninha deles. Uma aula remota ou fazer uma atividade dentro da cabaninha. E o objetivo também de montar essa cabaninha, né? É desenvolver a criatividade, a imaginação, estipulando, né, o senso de equipe deles e de improvisação, né? Uma dica também a atividade pode ser ainda mais rica com a inclusão de livros de histórias, né, na cabaninha, como eu já citei na questão da aula dentro da cabaninha, ou contação de história, né? Estimulando a leitura deles acima de tudo, né?
E assim eles conseguem fazer toda essa atividade em conjunto com os pais ou responsáveis que estejam em casa, né? E tendo mais atenção à aula que eles estão tendo, né? Eles vão ficar esperando a próxima aula para saber qual que é a novidade que a professora vai trazer, qual que vai ser a dinâmica diferente que a professora vai trazer na próxima aula, né? Dá para fazer também corridas de obstáculos. Para brincar, basta usar um colchão, almofadas, brinquedos, bolas, travesseiros, toalhas e calçados, né? Ao brincar, a gente consegue alinhar os obstáculos em forma de percurso, né? Orientando as crianças a pular, passar por baixo, desviar, entre outros comandos, né? Então, pode soltar a imaginação ali naquele momento, né? A brincadeira auxilia o desenvolvimento do equilíbrio, a agilidade motora, a lateralidade e a atenção, né? Um teatro de fantoches também, que já foi citado em outras aulas, também é muito interessante, do dedoche ou do fantoche mesmo, né? Usar brinquedos, meias, palitos, papel, tecidos e talheres, né? No caso, os pais podem disponibilizar os materiais, incentivando a construção do personagem, né? E a criação de histórias através desse personagem que eles criaram, né? O objetivo é estimular a imaginação e favorecer a ludicidade, né? Alvo certo. Também é uma outra dinâmica muito interessante de fazer com eles. É possível usar papel, jornal, revistas, balde e caixa de papelão. Então, a gente consegue fazer bolinhas grandes com os papéis, né? Posicionando o balde ou a caixa de papelão em uma certa distância e orientar a criança a acertar as bolinhas de papel no balde, né? Essa brincadeira contribui no desenvolvimento de noção de espaço, além de estimular a concentração e o desenvolvimento dos movimentos de precisão, né? E movimentos corporais também. Minimundos. Também é possível utilizar caixa de papelão para montar minimundos, né? As caixas de papelão de diversos tamanhos e formatos, se for possível, complementar, né, com lápis de cor, giz de cera ou tintas, né? Durante a brincadeira também a gente consegue disponibilizar os materiais, possibilitando a criação de novos elementos, né? Como foguete, carro, castelo, cabana, cozinha, entre outras, né? Você também consegue fazer como se fosse uma maquete, falar para eles assim, façam, mostrem como é o seu quarto. Então ali eles vão montar, né? Vão fazer, pode ser com material reciclável, pode ser com bonequinho que eles tenham em casa, que é de algum outro brinquedo, né? Então eles pegam uma caixa de sapato, ali eles vão mostrar, ali eles vão ter um senso de espaço, né? Trabalhar o espaço, né? Noção de espaço, né? Porque eles vão saber aonde está a janela do quarto, onde está a porta. Ah, não, se a porta é aqui, o meu guarda-roupa fica do lado da porta. Então, que lado que fica o guarda-roupa? Pro lado direito ou pro lado esquerdo? Então, ali eles vão saber, vão saber se achar ali naquela maquete, né? Eles vão saber se achar no quarto deles. Então, ali a porta tá aqui, o guarda-roupa tá aqui do lado, a cama fica lá do outro lado do quarto, mais perto da janela. Então, eles conseguem, eles mesmos, organizarem as coisinhas no quarto fictício, que seria na maquete, né? Para representar o quarto deles. Também acaba incentivando o processo criativo deles e imaginação, onde a criança cria seu próprio mundo, atribuindo às caixas novas funções, né? Outra atividade também é a pista divertida. Para essa brincadeira, você consegue utilizar 2 caixas de papelão de tamanhos diferentes, fita adesiva, a fita crepe, né? Ou a que tiver em casa, a fita larga, ou a dupla face, né? O durex, e carrinhos de diferentes tamanhos.
deixar a criança criar sua pista de corrida de acordo com a sua imaginação, né? Isso estimula a percepção tátil, a atenção e a concentração deles, né? Também consegue fazer cesto dos tesouros. Esse é para crianças menores, né, da educação infantil, onde se deve ser usado um cesto, uma caixa ou uma bacia, né, com uma altura para os objetos, né, que os objetos estejam ao alcance, né, e enxergados pela criança, né? Então ali que eles consigam observar os objetos, né? Utilizar materiais como do cotidiano, como talheres, potes de plástico, mordedores, tecidos, fitas, garrafinhas, rolos de papel, chocalhos, uma escova de cabelo, né? A escova de cabelo, né, para a criança. Deixe os pequenos explorarem livremente os objetos do cesto. Isso contribui para estimular os 5 sentidos, né? Proporcionar espaço para os bebês e crianças com os objetos e desenvolver um movimento corporal, conhecendo texturas, formas e cores. Então, tá ali dentro da bacia ou da caixa os objetos. Você pode perguntar qual é a cor daquele mordedor de coração ou de pezinho. Ah, é rosa. Então, ali você vai estimulando eles nas cores, né? Qual é a cor dessa garrafinha? Qual é a cor? Então, quantos tem? Quantos mordedor tem? Quantas garrafinhas tem? Ali você vai estimulando quantidade, cor, e eles vão se interessando, né? Em que você pergunte, porque eles se sentem importantes, né? Eles gostam quando eles pegam e acertam a cor e você vai... E isso muito bem, vai incentivando eles, né? Outra também é a batata quente. Basta usar uma bola de meia, né? Ou um objeto que sirva para ser passado entre os participantes. A regra é muito simples. Se posicionar em roda, né? A família toda, pode ser o pai, a mãe e a criança, e passar o objeto de mão em mão, ao som de uma música, né? Quando parar o som, quem estiver com o objeto deve sair da brincadeira. O último é o campeão, né? A atividade desenvolve as habilidades de coordenação motora, atenção, agilidade e socialização. Chocalhos também. Você consegue fazer em casa e estimula eles. É possível usar garrafas PETs, garrafinhas recicláveis, né? Caixa de leite, milho de pipoca, grão de feijão, grão de arroz ou macarrão. E fita crepe, né? Para lacrar depois que você coloca o material dentro da garrafinha, né? Colocar os grãos dentro da garrafinha, né? Ou da caixa de leite e fechar com a fita crepe. Se colocar cada tipo de grão em um pote, é possível produzir sons diferentes em cada um dos potes, né? Das garrafas, né? As percepções auditivas e rítmicas serão desenvolvidas através disso, né? O mundo da culinária também. Usar peneiras, potes de plástico, colher de pau, panelas, tampas, escorredores de macarrão, bacia, talher, baldes, forma, funil, entre vários, né? Cuidado também com os objetos pontiagudos, né? Que deve ter uma atenção maior, né? Ou os objetos pequenos. Pode disponibilizar os utensílios em um espaço, né? E deixar as crianças criarem suas brincadeiras com eles. Novas experiências por meio da observação e exploração de objetos da cozinha estão sendo desenvolvidas a partir daí. É uma oportunidade de criação de hipóteses e atribuição de novas funções para cada utensílio. A importância da ludicidade para o aprendizado é uma proposta pedagógica que utiliza a brincadeira para ensinar diversos conceitos, né? Sem cobranças, proporcionando não só um melhor desenvolvimento intelectual, né, da criança,
mas também a aquisição de habilidades sociais e físicas. Dessa forma, utilizar a ludicidade na escola é de extrema importância para um aprendizado efetivo, né? Principalmente quando se trata de crianças pequenas. O principal objetivo da ludicidade no ambiente escolar é despertar a curiosidade sobre o aprender, fazendo com que o aluno procure as respostas para suas questões, promovendo o desejo do saber e também o estabelecimento de relações, né, lógicas e perspectivas. Isso faz com que as tarefas e as atividades não sejam uma obrigação para o estudante, né? Mas sim um momento de aprendizado efetivo, divertido e atraente, né? Então, nesse contexto, os recursos lúdicos são bastante interessantes, né? De incentivar a aprendizagem e atrair a criança para o ensino, né? Nesse momento de crise que a gente está passando, né? Dessa maneira, é possível minimizar as distrações e permitir que os alunos aprendam através de brincadeiras e atividades mais atrativas e interessantes. O uso das tecnologias é um suporte muito importante, né, nesse momento, tanto para buscar inspirações, né, quanto para aproximar as pessoas, mas sempre orientando que o uso de telas, né, pelas crianças seja mediado por um adulto, né? Entre as possibilidades de atividades estão a realização de brincadeiras, parceiras institucionais, né? Mobilizações virtuais, palestras, webinários, né? Debates via as plataformas digitais, produção de materiais de sensibilização, rodas de conversa e eventos online, né, onde você consegue conectar todos os amiguinhos da classe através da internet, da tecnologia, né? A atuação com o poder público e com a sociedade sobre a importância do brincar deve ser muito importante, né? Então, envolver não só ali os pais e alunos, né, naquilo tudo, mas a sociedade em um todo, né? Temos que levar em consideração o fato de que as crianças têm muita facilidade em aprender através das brincadeiras, né? E conquistam uma série de conhecimentos mediante isso, né? Conquistam também habilidades, capacidades e atitudes para administrar de forma funcional as próprias emoções, né? A participação ativa das famílias no processo de aprendizagem tem uma influência positiva no desenvolvimento da criança. No planejamento da rotina das escolas, há sempre um tempo para brincadeiras e jogos. Então, os alunos estão em casa, né, se adaptando a essa nova realidade, né? E temos que ter uma atenção especial para fortalecer o interesse no aprender, né? Que eles não percam esse interesse pelo aprender. As atividades pedagógicas são importantíssimas e o retorno que estão recebendo as escolas, né? Estão recebendo das unidades escolares, né? Tem sido muito positivo, mas também depende da família, né? Que a família se sinta parte desse processo, né? E é por isso que as orientações aos pais são atualizadas sempre, né? Perante a escola. A escola sempre está atualizando os pais e auxiliando, né? Os pais nesse cotidiano que está sendo agora, né? Nesse cotidiano que a gente está vivendo. E sempre com dicas diferentes, para que não se perca o prazer ali de estar fazendo aquela atividade, né? Para que não se perca aquele encanto de cada dia ser uma novidade, sempre estar aprendendo, sempre estar fazendo coisas diferentes, né? Além de reaproximar as famílias, a quarentena tem permitido pais descobrirem que alguns objetos dentro de casa podem servir para criarem atividades lúdicas, né? Para entreter seus filhos durante o isolamento, para evitar a propagação do coronavírus. Então,
Nesse momento, todas as famílias, né, estão se redescobrindo, né, se reinventando e se redescobrindo. Então, eles conseguem, num pedaço de papel ou numa lixeira, igual foi citada na atividade anterior, né, na opção de atividade, né, a questão de uma lixeira, às vezes é só uma lixeira, mas por causa da pandemia você acaba, não, vamos brincar de basquete, ó, eu fiz uma bolinha ali e vou tentar acertar lá na lixeira, ou naquela caixinha lá, coloque a caixinha lá naquele cantinho, eu vou tentar acertar lá. Então, acaba percebendo que o brinquedo não é só o que compra na loja, né? Você consegue formar ali um ambiente de desenvolvimento e de ludicidade dentro de casa com coisas que você tem dentro da casa, né? Não precisa ser uma coisa comprada numa loja, né? Em tempos de isolamento social e de escolas fechadas, as crianças estão em casa e muitas vezes os pais não sabem o que fazer para entretê-las, né? Precisamos lembrar que a criança é um ser em desenvolvimento e que o seu desenvolvimento é muito rápido nessa fase, né? Para ela, tudo é novidade, tudo é experiência. Então, participar das atividades do cotidiano da casa já pode ser uma grande brincadeira para a criança, né? Pode ser encarado pela criança como uma brincadeira. Ela precisa de movimento, né? A criança precisa de movimento, de estar ativa, né? E não passiva à frente de uma tela de televisão, ou de celular, ou de tablet, ou de computador, né? Então, muitas escolas estão enviando tarefas para serem desenvolvidas em casa e dando aulas online. Por isso é importante estabelecer uma rotina de estudos, né? Não é porque eles estão em casa que não tem que ter aquela rotina, porque quando eles estavam na escola, se a criança estuda de manhã, ela levanta, vai, escova o dente, faz o xixi, vai tomar café, tomou café, vai e volta, escova o dente, daí vai para a aula, pega a van para ir para a aula, ou o pai ou a mãe ou algum responsável vai levar a criança para a escola. Chega na escola, ela sabe que ela tem um tanto de aula antes do recreio, daí tem o recreio naquele horário, daí tem a outra parte da aula. Então, essa rotina deles, lógico que em casa você não vai fazer, não, vamos fazer ali a aula, vamos fazer o recreio, vamos fazer. Mas você consegue colocar ali, estipular um horário, né? Então, todo dia nesse horário, então, a criança, por causa de estar em casa, está acordando um pouquinho mais tarde. Então vamos fazer assim, de manhã fica light, né? E daí, depois do almoço, 1 hora, começa as atividades. Então, 1 hora é horário de estudar. Então, antes, se você vai brincar, se você vai ler um livro, se você vai alguma outra coisa que não seja a tarefa da escola, então é antes do horário de almoço. Depois do horário de almoço é horário de estudar, de fazer a atividade que veio da escola, de ter a aula. Isso depende também porque tem algumas escolas que estão tendo aula online, daí se a criança estuda de manhã, a aula é de manhã, se a criança estuda à tarde, a aula é à tarde, né? Então, cada caso é um caso, mas o importante é ter uma rotina, né? Sempre estar atento à rotina, né? Por isso a gente consegue estabelecer algumas dicas, né, para sempre ter essa rotina. Então, o local da aula sempre ser aquele local para a criança que ela saiba que naquele local é o local dela estudar. Então, um local tranquilo, iluminado, sem interferência de ruídos, né? Sem televisão, sem rádio. Rádio agora não tem, né? Só o YouTube. Mas sem televisão, sem qualquer plataforma de música, né? Sem celular, sem qualquer coisa que possa distrair eles, qualquer ruído, né, que possa vir a distrair eles, né? Se possível, utilizar sempre o mesmo local. O tempo e a rotina de estudos também, manter uma rotina, né, programada para os estudos. Sempre que houver também necessidades, dar um intervalinho para a criança. Então, vendo que a criança está muito ali, não consegue fazer aquela atividade,
Não, então levante, tome uma água, vá no banheiro, dá 5 minutinhos ali e volta, né? Acaba pensando melhor, né? Porque sai daquela que tá ali pressionado para fazer aquela atividade e consegue esparecer um pouquinho e voltar, né? Programar os horários em que irão realizar as atividades, né? Em casa, né? As atividades para casa. Ter também tempo para as brincadeiras. Deixar que a criança se expresse em relação à nova rotina, adaptando o que for possível, né? A manutenção da atenção. Então, se mesmo com os cuidados a criança tiver dificuldade em manter a atenção e o foco na aula, observar os momentos de maior cansaço e deixar que se levante, vá ao banheiro ou beba uma água, como citei anteriormente, né? Para que o retorno da sua atenção seja novamente focado. O tempo e a rotina da casa. Manter a rotina da casa, né? A rotina de alimentação. Manter a rotina de alimentação. A hora de dormir, a hora de levantar. Tipo, não é porque não tá indo para aula que vai levantar meio-dia. Não, tem que ter horário de levantar para ter um sono de qualidade, né? O horário de levantar deve ser o mesmo de antes, né? Se era acostumado a levantar naquele horário quando ia para a escola, então continua normalmente, né? Tirar sempre o pijama para fazer a tarefa, não levantar com o pijama e ir lá fazer a tarefa de pijama. Não. Para ir para a escola, você tira o pijama, para você ir para a escola e coloca o uniforme. Por que em casa você tem que ficar de pijama? Então, tentar que seja o mais possível, o mais próximo possível, né, do que era antes da pandemia, quando ia para a escola, né, para o colégio. Conversar com a criança sobre a rotina dos pais, em caso dos pais estarem trabalhando em home office, né? A criança, também na questão da criança, não exigir da criança mais do que ela pode dar naquele momento, né? Tentar compreender que para ela a mudança de rotina também não está sendo fácil. Fortalecer a interação com os colegas, né, de forma remota durante a aula e em outros momentos também, né? Entender seus sentimentos e suas dificuldades da criança, né? Falar sobre isso com ela, né? Focar na qualidade do que ela faz, não na produtividade. Então, sempre se elogiar quando tem que elogiar, mostrar ali quando ela fez errado ou não fez, mas, acima de tudo, focar na qualidade e não na produtividade, né? Então, algumas dicas gerais também, que atividades físicas antes de momentos que requerem atenção ajuda a aumentar o foco, né? Então, se ela fizer alguma atividade física, vai ajudar antes da atividade, vai ajudar a aumentar o foco dela, né? Atividades diárias da casa e pequenas responsabilidades podem ajudá-la a sentir-se mais segura e útil. Controlar o tempo que fica com jogos eletrônicos, incentivar outros tipos de brincadeiras também, né? Manter o ambiente de aula e estudo organizado, não sentir-se culpado por não dar conta de tudo, fazer o que é possível. Mas nessa rotina, né, incluir a brincadeira é fundamental. A gente costuma dizer que brincar é natural para a criança, né? Tudo para ela pode virar uma brincadeira. E ela, ao mesmo tempo que aprende brincando, né, brinca aprendendo. Então, assim, o quanto mais lúdica for as atividades, maior a diversão e a aprendizagem, né? Há que ter tempo para tudo, né? Dar tempo para tudo, né? Mas o resgate de algumas brincadeiras da infância dos pais, ou mesmo dos avós, né? Pode trazer muita diversão e alegria para adultos e crianças, né? Os adultos, porque eles relembram e voltam às atividades que eles faziam antes, né? Quando eram crianças. E para as crianças descobrir uma nova brincadeira. Às vezes eles nem tinham ouvido falar naquela brincadeira. E quando os pais apresentam e falam assim, olha, quando eu era pequena eu brincava com essa brincadeira. Eles ficam surpresos, né?
e ficam pensando assim, nossa, como que eu não conhecia essa brincadeira antes, né? Ainda, né? Então, mostrar para eles, né, algumas brincadeiras simples que são prazerosas para ter com os filhos e passar para eles, né? Como pular a amarelinha, que é uma coisa muito simples de se fazer e se torna prazeroso, né? Fazer brinquedos com sucatas, girar peão, dançar, contar histórias, assistir um filme juntos e conversar sobre o filme, né? Jogos de tabuleiro que envolvam a família, todos dão risada, todos se divertem, né? Todos juntos, né? Enfim, realizar atividades do cotidiano da casa de maneira lúdica, né? São uma das maneiras que todos, uma das coisas da maneira, né? Que todos se divirtam, né? É uma maneira de todos se divertirem juntos, né? A educação foi um dos setores mais atingidos pela pandemia do coronavírus. Logo no início da quarentena, as escolas tiveram que ser fechadas, né? Como a gente citou no comecinho da aula, fazendo surgir um novo cenário para os alunos, pais e professores. Com o isolamento social, muitos estudantes têm sentido a falta da escola, né? Mas é a fato que as crianças sentem assim muito mais do que todos, né? Então eles sentem falta da presença dos amiguinhos, de ter aquele momento de eles estarem com a professora em sala de aula, né? Principalmente porque essa é a fase da interação e de aprendizagem mútua, né? O que exige um olhar e cuidado diferenciado por parte de educadores a propor atividades. Então, é preciso levar em consideração que tarefas escolares agora precisam ser ministradas pelos familiares. É uma situação difícil, já que muitos pais devem distribuir a atenção com o trabalho, né? E não possuem a formação e preparo docente, né? Então, para os pais fica complicado na questão que eles não têm a formação docente, né? E consequentemente, eles ensinam como eles conseguem ensinar, né? Não como muitas vezes deveria ser, mas é o que eles conseguem dar, eles dão o seu melhor ali no momento. Então, por isso, os educadores, né, conseguem impor situações e dão sugestões para os pais, né, para eles aplicarem em casa com os alunos, né, que podem contribuir com o trabalho pedagógico e ajudar no suporte aos familiares, né, e às crianças nesse período. Então, para replicar, os educadores falam, né, para replicar o diálogo com os familiares, é importante combinar com os pais o melhor caminho para estabelecer o diálogo, né? Que pode ser através de ferramentas como WhatsApp, Teams, Zoom, entre outros, né, diversos, e criar guias de orientações de como trabalhar as atividades durante o período estipulado, né? Na escola, as atividades para a educação infantil são guiadas a partir de rotinas. É importante ressaltar aos pais que em casa as crianças também necessitam manter esse ritmo, né, que eles tinham na escola, e que ele faz parte de um importante aprendizado cognitivo. O professor, por sua vez, pode organizar um horário semanal ou quinzenal para conversar com os familiares e ouvir sobre o desenvolvimento cognitivo e a relação de atividades, né, propostas sobre um determinado período, né, para ver se está conseguindo acompanhar, se o aluno está conseguindo acompanhar, se ele está conseguindo fazer, se ele tem alguma dúvida, se os pais têm alguma dúvida, né? Então, o diálogo entre pais e professores é muito importante, principalmente nesse momento, né? Os familiares possuem muitas dificuldades de conduzir atividades e muitas, às vezes, não se sentem preparados para realizá-las com as crianças. Por isso, orientá-los, né, por meio de atividades guiadas, pode contribuir para o sucesso da condução das mesmas, né, e deixar todos mais seguros. A atividade pode recorrer a temas que possam lembrar de alguma maneira a escola.
Então, por exemplo, um desenho sobre o que mais tem sentido falta da escola, né? O que mais você sente falta de quando você ia para a escola? Ou o que mais tenha gostado durante o período escolar, né? O que mais você gostava durante o período escolar? Orientar também os familiares a conversarem com as crianças sobre esses temas, né? E qual amiguinho que você está sentindo mais falta? Faça uma carta para esse amiguinho. Então é interessante, né? Porque mesmo eles não tendo a convivência diária que eles tinham, né? Eles podem ali fazer uma carta e os pais mandarem no WhatsApp do professor e o professor ser o intermediário desse recado, né? Ser o pombo correio, né? Desse recado deles, um amiguinho pro outro, né? E fora que ali eles estão também estimulando a escrita deles, né? A produção de história ou a redação, né? Experiências mão na massa, então também devem estar presentes. Nesse momento, né, podemos falar para os pais sobre leitura de livros, né, que já tenham sido trabalhados em aulas anteriores, que os pais possam ler com eles em casa, porque às vezes a visão que eles tiveram com o professor na escola é diferente da visão que eles vão ter lendo com os pais na casa, né? Como fábulas também para a criação de um cinema de pátio, né? No caso, por exemplo, usaram a fábula lá do João e Maria, usaram a história do João e Maria, fizeram a ensinação lá na escola, montaram um filminho lá na escola, representando João e Maria, né? Utilizando a história do João e Maria. Então, eles podem fazer isso em casa também com os pais, né? Ou fizeram um cinema de palito com personagens da história. Pegaram e recortaram lá, por exemplo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eles recortaram a Emília, o Visconde Sabugosa, o Saci, a Cuca, Dona Benta, todos os personagens, Tia Anastácia, Narizinho, Pedrinho. Então, eles recortaram lá. Pintaram o personagem, recortaram e fizeram os palitinhos. Eles conseguem fazer cineminha com os palitinhos, contando a história ou a fábula daquele pedacinho do livro lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então, eles conseguem reviver um pouquinho do que eles fizeram na escola, eles conseguem fazer na casa. São materiais fáceis de achar, né? Então, ou até mandar eles desenharem. Ah, não, desenha a Cuca, desenha o Saci, desenha... Então, eles vão desenhandinho. No final, eles conseguem recortar ali, colar no palitinho de sorvete ou até palitinho de dente e conseguem montar a historinha e soltar a imaginação, né? O que é mais importante. Além de experimentações, né? E vivências que extrapolem, né, a curiosidade e que exercitem a criatividade dos pequenos nesse momento, como realização de instrumentos musicais com materiais recicláveis, né? Então, também pegar e criar uma música, né, com material reciclável ali, formando instrumentos, né? Jogos educativos e brincadeiras também podem ser trabalhados, apresentando aos responsáveis a proposta pedagógica para esse tipo de atividade. Por exemplo, jogo Arrie, que são muito lúdicos, né, e interativos para essa faixa etária. Então, o gibi da Turma da Mônica, que também são gratuitos e com temas que podem ser abordados e explorados nesse momento, né? Como a questão de conscientização da água, que está faltando chover, né, em vários lugares e está tendo rodízio de água, né? Então, pode ser conscientizado, né, a conscientização da utilização da água, como utilizar a água. Tem várias histórias também da Mônica e do Cebolinha que mostram essa parte, né, de conscientização. Os portfólios deles também é muito importante orientar os familiares que guardem as atividades realizadas pelos filhos, né? Como uma forma de registro.
Então, os portfólios podem ser realizados em ambientes digitais e colaborativos, como o Google, né? O Google Sala de Aula, para que haja também uma troca com o educador ou impresso para ser apresentado em um possível retorno presencial, né? Que poderá também ajudar o professor a nortear e replanejar as aulas, né? Quando voltar tudo, né? Tudo ao normal, que é o que mais a gente quer, né? É importante também que professores conversem entre si para a troca de sugestões e soluções para dificuldades que possam surgir durante o trabalho pedagógico, né? Para a psicóloga Lúcia Rocha, há uma dificuldade dos pais em se adaptarem à rotina com a presença constante dos filhos, porque muitos não criaram vínculos necessários para assumir a postura do que é estar com criança, né? Isso acontece conforme a psicóloga, principalmente pelo fato dos pais trabalharem o dia todo e deixarem os filhos em escolas ou em creches, né? Para manter as crianças não só ocupadas, mas também saudáveis durante o isolamento social, a especialista recomenda que a família crie uma rotina dentro de casa, abrangendo as atividades dos pais, as dos filhos, né? E dos pais, né? Então, juntando a atividade dos dois, né? O ideal é que a rotina do adulto se mantenha em relação à carga horária de trabalho, mesmo com a criança em casa, né? Logo, o adulto pode procurar um horário que a criança demande menos tempo, né? Ou estipular um horário que vai ser exclusivo para o home office, né? Então, essa criança vai receber orientação que só pode brincar quando a atividade do trabalho terminar, né? Então, ela vai saber que naquele momento o pai e a mãe estão ali em home office, trabalhando dentro de casa, mas daí vai ter um momento que eles estarão todos juntos, né? Ele estará ali, né? Em todo momento eles vão estar juntos, mas juntos na questão assim, sem eles estarem trabalhando, né? Lúcia explica que com isso a criança vai aprender a ter limites. Ela vai aprender que não vai deixar de ser assistida e de ter a atenção do papai ou da mamãe, né? Mas não pode ser naquele momento. Então, ela vai entender que aquele momento é o momento do papai e da mamãe trabalharem, né? E vai ter um momento que é o momento de descontração e de interação entre eles, né? As atividades lúdicas permitem que a criança entre em contato com sentimentos como frustração, alegria, satisfação e recompensa. Esse treino de lidar com os sentimentos e socializar, se socializar, né, com outras pessoas, até então adultos, faz com que a aprendizagem e desenvolvimento se torne fluida, né? Recomenda-se que os pais separem ao menos 1 hora por dia para brincar com os filhos e que esse horário seja de dedicação exclusiva para a criança, sem aparelhos celulares, computador e com um cenário próprio para o momento da brincadeira, né? Quantidade de tempo não é o problema, mas sim a qualidade do tempo. E o celular tira essa qualidade, né? Então, não importa ali que é só 1 hora do dia, o dia tem 24 horas, você tirou só 1 hora ali para ficar com seu filho, para brincar com ele, né? Mas o que importa é que tenha qualidade, que você dê a atenção que ele merece ali naquele momento, que ele se sinta abraçado por aquela atividade que você está fazendo com ele naquele momento, né? Atividades recomendadas também para ser desenvolvidas com a criança, que podem incluir muita música, né, no dia a dia, evitando, no entanto, os aparelhos eletrônicos, né, principalmente para as crianças que ainda não possuem maior nível de desenvolvimento cognitivo, né, faixa de até uns 5 anos de idade, né. Então, recomenda-se que se crie uma programação de atividades diurnas, né? A rotina pode depender de cada família e do horário em que a criança se mantém acordada. Crianças até 4 anos têm uma necessidade maior de atividade,
de agitação, né? Como brincar de bola, por exemplo. Já para as crianças de 4 a 10 anos, o recomendado é realizar atividades de movimento, como desenhos, cálculos no nível da faixa etária, brincadeiras de memorização, né? Os jogos de tabuleiro. Você agora tem tempo com o seu filho e quer fazer atividades que antes não tinha como, né? Então os pais conseguem fazer atividades que antes eles desejavam fazer e não conseguiam, né? Os desafios para voltar às aulas, o impacto emocional nos alunos e profissionais de educação é um grande desafio, né? É um dos grandes desafios, né? O abandono e evasão escolar também, o retorno gradual com precauções com a saúde, o cumprimento da carga horária exigida por lei, né? Também é considerado um grande desafio, né? A avaliação diagnosticada, né? E recuperação da aprendizagem, né? Comunicação frequente com os pais e responsáveis, a articulação entre instituições locais que impactam na política educacional, contextualização das ações no nível da escola, né? Atendimento intersetorial como esforço permanente, né? Institucionalização de políticas de recuperação da aprendizagem, né? Fortalecimento da relação família e escola, a tecnologia como aliada contínua, né? E as experiências de volta às aulas pelo mundo têm se mostrado ineficazes, mesmo em países em que a curva de contaminação tem abaixado. Na França, 40 mil escolas, né, foram reabertas em maio. Uma semana depois, 70 registraram casos de coronavírus e tiveram que ser fechadas, né? Na Coreia do Sul, mais de 200 escolas foram fechadas dias após reabrirem, né, devido ao surgimento de novos casos de contaminação. Então, é fundamental termos uma geração mais compromissada com a sociedade, né, com empatia e alteridade, né. Podemos, inclusive, usar exemplos de fraternidade que estão surgindo no contexto da pandemia, né, e falar do futuro como devemos agir, né, pós-pandemia como cidadãos, né? Então, precisamos discutir a cidadania, né, nesse momento de crise e trazer questões que estimulem dilemas e reflexões éticas e morais, né? Quando tudo isso passar, e vai passar, logo vai passar, né? Nós, adultos, lembraremos de uma situação de caos completo, né, na saúde e na economia. Mas na memória das crianças estarão as refeições em família, as histórias ouvidas, né, que os pais vão ter mais tempo para contar histórias para as crianças, né, as brincadeiras e os momentos em que todos estavam juntos, né. Então é isso que eles vão guardar na memória deles, né. Foi um momento que eles tiveram que ficar em casa, mas que eles conseguiram estreitar laços, né? Aproveitar esse momento para aconselhar, né, as mães e pais a usarem a quarentena para estreitar os laços com os seus filhos, né? Desenhar juntos, pintar, dançar, brincar de piquenique, pode ser na área, se for um apartamento, na varanda do apartamento, se for na casa, na calçada, assim, no fundo da casa, ou estender uma toalha até, casas que não tenham um terreno muito grande, estender uma toalha até no meio da cozinha ou na sala, mas é uma coisa diferente para eles, que eles vão guardar na memória e vão se relembrar, se recordar, né, desse momento com uma questão de carinho muito grande, porque foi um momento vivenciado pelo pai e pela mãe junto com a criança, né? Brincar de esconde-esconde, até dentro de casa, né? Cozinhar, pegar eles, vamos fazer bolachinha, pega as forminhas lá, eles vão cortando as bolachinhas, assistir um desenho junto, deixar eles pularem na cama, né? Então, são detalhes que antes passavam despercebidos e agora ele tem muito valor, né? Vale tudo para que essa criança não fique tão sedentária
e também se divirta mais nesse período de isolamento, né? Tenho certeza que assim como nós, né, não vamos esquecer esse período, as crianças também não vão. Então, vamos transformar essa fase construindo boas experiências, né, e memórias afetivas com elas, né? Essas atividades que a gente citou anteriormente, né, não só estreitam os laços dos pais com os filhos, como também ajudam as crianças a desenvolverem um ambiente social, né? E assim a gente encerra mais uma aula do nosso curso de extensão. Eu agradeço muito a todos vocês. Amanhã tem mais uma aula e a nossa última aula amanhã, que será um mini curso, né? De como confeccionar materiais lúdicos. Então, eu me despeço de vocês. Tchau, tchau. Até amanhã. E agora eu vou deixar o vídeo que a professora Tayane fez pra gente, falando um pouquinho mais da importância da utilização do lúdico na educação em tempos de pandemia, né? Então tá bom, até amanhã, tchau, tchau! Olá, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre como as escolas têm utilizado recursos lúdicos durante essa quarentena. Com a Covid-19, as aulas presenciais foram suspensas e os educadores se depararam com um novo cenário para mediar o conhecimento. E assim, se implementou o ensino emergencial remoto, que exigiu e ainda exige planejamento rápido e estratégico e, além de tudo, constantes reflexões e avaliações do ensino, alinhando ações conforme as necessidades identificadas e, assim, garantir a continuidade do ciclo com a qualidade de ensino. Em tempos de isolamento, como o que estamos vivenciando, as escolas têm se reinventado para manter os estudantes interessados e minimizar as constantes distrações presentes no ambiente doméstico. Sendo assim, algumas instituições vêm utilizando recursos lúdicos para fazer com que as aulas sejam mais atrativas para os seus alunos. Desse modo, as escolas tiveram de se adaptar, trazendo para seus alunos atividades e aulas online para manter o cronograma e o ano letivo. Entretanto, tais medidas são grandes desafios para os professores, que precisam utilizar uma nova maneira de ensinar e transmitir o conhecimento através das telas. Em tempos de pandemia, é necessário que as escolas se adaptem ao novo cenário de ensino. Nesse contexto, diversas instituições estão modificando a sua maneira de ensinar, com o objetivo de tornarem as atividades mais atrativas para os seus alunos. A importância da ludicidade para o aprendizado decorre do lúdico, que é uma proposta pedagógica que utiliza a brincadeira para ensinar diversos conceitos, sem cobranças, proporcionando não só um melhor desenvolvimento intelectual, mas também a aquisição de habilidades sociais e físicas. Dessa forma, utilizar a ludicidade na escola é de extrema importância para um aprendizado efetivo, principalmente quando se trata de crianças pequenas. O principal objetivo da ludicidade no ambiente escolar é despertar a curiosidade, estimular a imaginação sobre o aprender, fazendo que o aluno procure as respostas para as suas questões, promovendo o desejo do saber e também o estabelecimento de relações lógicas e perceptivas. Isso faz com que as tarefas e as atividades não sejam uma obrigação para o estudante, mas sim um momento de aprendizado efetivo, divertido e atraente.